Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, estimo que todos estejam bem. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lista de exercícios 3, aquela que nós disponibilizamos na semana 4 para vocês e estendemos para vocês poderem realizar até na semana 5. Bom, vamos lá. O que eu tenho no Moodle? Né? No Moodle eu tenho esse vídeo no qual vocês estão assistindo. Tem a questão do gabarito nele no formato doc, né, que é esse documento aqui, ó. Tem um código-fonte disponibilizado para vocês caso vocês queiram copiar, né, e aí usar da parte da lógica do código que foi aprimorado. Então aqui está o código-fonte e a questão da interface de como ficou, ok? Bom, e tem o código-fonte, que é os exercícios disponibilizados para vocês aqui, um a um, para que vocês possam ter o acesso e consultar o mesmo e assim por diante. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou falar rapidinho sobre eles, né? E depois, até mesmo porque cada um utilizou uma lógica diferente. Esse primeiro aqui ele já foi utilizado como tema, né, como assunto que nós utilizamos na nossa aula anterior, no qual a gente utilizou a questão do container, nesse caso aí os group box. Também utilizamos a questão do list aqui, né, que mostrei para vocês como que é possível a gente alimentar e pegar os valores assim por diante. Daí vamos pegar o exercício número 2. O exercício número 2, a gente deu um pseudocódigo para vocês, numa interface, e falou, olha, pega esse pseudocódigo e transforme ele em C#. Ok? Então está o código dele transformado aqui em C# e a interface. Então é bem simples, né? Um código único, qual a gente vem aqui na questão do botão, e no botão a gente estabelece o mesmo código que está lá no pseudocódigo, transferindo ele para uma linguagem no qual nós estamos utilizando aqui, que é o C#. Né? Então, é um exercício bem tranquilo, muito de boa. Bom, o terceiro exercício passado para vocês era a questão de verificar se o número era par ou ímpar. Né? Bom, então qual que foi a ideia desse código, né? De verificar se é par ou ímpar? Um text box para a gente digitar o número, ok? Label, e aonde eu vou dar o resultado, que é meu LBL label. Desculpa, LBL resultado. Dois botões, eu optei por fazer dois, não apenas um botão verificar e um botão limpar. O botão limpar é bem tranquilo, né? Ele manda limpar o text box, manda limpar o label resultado, dá o foco no número, né? E muda a questão do botão limpar para deixar ele como inativo. E aí o código dele mesmo, né? O maciço do código está dentro do botão verificar, no qual ele faz o seguinte, né? Primeiro, ele vai habilitar o LBL resultado, né? O visible dele que estava falso, ele passa a exibir o mesmo. Daí o botão limpar, ele passa a ser true, que eu vou ter alguma informação digitada dentro dele. E aí eu vou fazer a verificação para saber se é par ou ímpar. Bem tranquilo. Para fazer isso daí, eu vou pegar o número que está dentro do txt número.text, eu vou fazer ele módulo por 2 e vou verificar se é igual a zero. Se ele for igual a zero, né, o resto da divisão for zero, significa que é par. Caso contrário, diferente disso daí, ele passa a ser ímpar. Né? Então, por isso aqui a gente tem um else, ó. Então, eu verifico essa condição. Se ela for verdade, par. Se não, ímpar. Beleza? Bom, e aí para limpar, de uma forma diferente, até para mostrar para vocês, né? Nesse código aqui que a gente colocou, a gente está fazendo o seguinte: toda vez que eu inicializar o formulário, né, por isso que ele está um load form exec 3, eu estou dizendo que o label resultado.visible é falso e o btn limpar enable é igual a falso. Eu posso deixar dentro do load do formulário. Como que eu faço para criar uma ação dentro do load do formulário? Você vem em qualquer lugar do seu formulário e dá dois cliques. Daí ele vai dentro do load, ele cria a ação do load, ok? Caso contrário, você pode pegar isso daqui, ó, e trazer para debaixo desse inicializar os componentes. A ação é a mesma, ok? Bom, exercício número 4 era um exercício no qual pedia para nós a questão de uma lógica para verificar de 4 números qual que era o maior, menor e média, ok? Então, eu criei 4 text box. Na verdade, se você for olhar isso daqui, ele não é muito diferente do exercício número 2, só que aqui são
3 números. Agora aqui eu pedi mais um, 4, né? Bom, é a mesma questão que eu trouxe lá, eu trouxe para cá, né? Só que lá, aqui tem que ter a média e o menor. Então a lógica é bem tranquila. Ó, debaixo de inicializar os componentes, eu mando limpar o lbl resultado.txt e deixar vazio. Ação para o botão verificar nesse momento. O que eu faço? Eu verifico se o primeiro, o segundo e o terceiro, que são meus textos, e o quarto são vazio. Se for vazio, ele vai dar uma mensagem. Caso contrário, ele entra aqui no else. Bom, o que eu fiz aqui agora nessa questão do else? Para não ficar trabalhando e fazendo o teste várias vezes, fazendo essa conversão para N1, N2, N3 e assim por diante, o que eu faço? Eu crio variáveis do tipo inteiro, nelas atribuo os valores que estão dentro dos texts, nos respectivos texts, e aí eu trabalho de uma forma reduzida com as variáveis, né? E assim melhora a visual do meu código, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou verificar se N1 é maior do que N2 e se N1 é maior do que N3 e se N1 é maior do que N4. Se isso for verdade, o maior é N1. Daí eu faço o teste para N2. Se N2 é maior do que N1, e N2 maior que N3, e N2 maior que N4, então N2. Ok? Aí eu faço a mesma coisa para N3. Se não for nenhum deles, quem que é o maior? N4. Correto? Né? E aí fica bem tranquilo. Aí eu fiz a mesma coisa com relação ao menor. Né? Se N1 é menor que N2 e N1 é menor do que N3 e N1 é menor do que N4, o menor é N1. Ok? E aí eu faço para N2 e N3. Se não for nem N1, nem N2, nem N3, quem que é? N4. Bem tranquilo. Bom, para calcular a média, eu somo os 3, os 4, né? Desculpa, N1, N2, N3, N4 e divido por 4. E aqui eu dou minha saída. O maior é quem está em maior, o menor é quem está em menor, e a média é quem está em média. Né? Um exercício bem tranquilo, bem de boa. Bom, exercício número 5, né? É um exercício aqui que a gente prevê a questão dos correios. Então, um exercício bem de boa, né? Aqui é até possível a gente fazer o seguinte. Nessa variável aqui, ó, é possível a gente vir aqui no text e já colocar o peso, né? E aí ele já calcula para a gente. Então, a gente coloca dentro do text, ok? Então, eu criei aqui uma caixa de entrada e aqui uma caixa de saída, né? Então, eu entro primeiro com os dados. Assim que eu calcular, ele joga aqui para mim na saída. Então, eu tenho uma ação no botão limpar, uma ação no botão calcular, né? Bom, para iniciar o código, né? Eu falo que o meu gbx saída visível é igual a falso, então ele não vai exibir isso daqui ainda, ok? Só depois que eu clicar no botão calcular, né? Olha aqui, ó, gbx saída igual a true. E aí que eu clicar no botão calcular, o que ele vai fazer, ó? Txt saída ponto total, que é esse cara aqui, ó, ok? O que ele vai fazer? Ele vai receber o txt peso.text convertido para double, né? Multiplicar o mesmo pelo txt preço.text convertido para double, ok? Detalhe, ao final aqui eu tenho que dar um toString para converter ele novamente. Por quê, professor? Pelo seguinte, aqui ele faz o cálculo, então eu passo a ter um número, né? E aí esse número ele não chega a conversar com o text. Então, para que o text consiga entender que aquele resultado daquele cálculo é algo que eu quero apresentar, aí ao final eu tenho que dar um ponto toString, ok? Bom, e aí eu vou fazer uma replicação na minha saída, né? Então esses caras aqui eu chamei de txt peso saída, isso aqui é txt txt saída peso, txt saída preço e txt saída total, que é a saída dos meus dados do qual estou realizando aqui, né? Então, o saída peso vai receber a mesma coisa do que o txt peso, ou seja, melhor, o cara que está aqui ele vai pegar o mesmo valor daqui. O cara que está aqui ele vai pegar o mesmo valor daqui, ok? E aí a questão do que a gente vai desabilitar, né? O saída peso, né? A saída preço, saída total, que eu não posso alterar esses valores. Eles são calculados e aí eu não consigo alterar. E para o botão limpar, bem tranquilo,
eu venho nele aqui, eu falo que TXT peso é vazio, o GBX saída visível é igual a falso e o TXT peso ponto focus aonde eu quero que ele apresente, né? Então daqui a pouco eu vou compilar o código para que vocês possam ver. Bom, exercício número 6 era a conversão de notas, né? Então conforme eu digito uma nota aqui, um número, né? Uma nota, ele converte para mim para conceito, né? MB, B, R, I e assim por diante. Com dois botões, calcular e limpar. Bom, e aí o que eu vou ter que fazer? Bem simples, né? Primeiramente eu pego a nota, ok? E aí eu vou fazer conforme ele pede para mim no meu código, né? Uma tabelinha de conversão. E aí essa tabelinha de conversão ele dá aqui, ó, MB está entre 8 e 10, B igual a 6 a 7,9, R igual a 3,59 e I de 0 a 2,9. Né? Então eu fiz bem tranquilinho, poderia fazer até mais detalhado, que nem um exemplo, uma nota que não está dentro desses valores, né? E aí por diante. Bom, então aqui a gente faz a questão das conversões, verifica o mesmo e vai dando os resultados conforme aquela tabelinha. Para fechar, eu criei um menuzinho dos exercícios de 1 a 6 no botão sair. E para cada botão, né, que nem nós já estávamos trabalhando, né, que nem o botão sair, eu usei does close, né, nem pergunta se quer sair, já sai direto. E aí, para cada exercício, a gente chama o formulário, né, cria uma instância dele, né, chama o mesmo para criar e depois a gente chama ele no show diálogo. Bom, e aí, rodando o nosso exercício de uma forma bem simples e fácil. Então tá aqui, ó. Exercício 1, ok? Que nós já fizemos. Exercício 2, ok? Exercício 3, né? Deixa eu até rodar aqui para vocês verem. 1, 2, 3, calculou, o maior é 3, ok? Exercício número 4, digite o número, um exemplo, 4 é par, limpa, 5, de certa forma é ímpar, limpou, fechou, né? Exercício 4, né? 4, 5, 8 e 2, né? Eu vou verificar. O maior é 8, o menor é 2 e a média é 4, né? Os 4 exercícios, 5, 100 gramas. Calcula, deu peso, repetiu tudo certinho, bonitinho, ok? E exercício número 6, que eu vou informar a nota, calcular, e ele vai dar o conceito para mim, ok? Bom, essa é uma breve correção em relação ao exercício, né? Eu espero que sirva para vocês aí para a execução da prova de vocês, da atividade avaliativa de vocês, ok? E precisando de alguma ajuda, alguma orientação, né? Alguma dúvida em relação aos exercícios, é só procurar, ok? Pessoal, abraços, até mais!